Eu sei o que é você tem uma limitação que lhe causa dor para você andar, que te limita de serviço de dentro de casa. E quando eu vejo que Dona Gracinha me traz a vida, eu não sei a longura não, mas você está longe, né? E ela vem, eu acho que isso é mais do que obediência a Deus, do que temor a Deus, do que fidelidade e lealdade ao Senhor. Eu acho que é um exemplo para nós, né? Eu tinha falado com a pastora outro dia, ela achou uma calça de linho vermelho que ministra muito sobre isso. Se a calça subir sozinha anotar, ela já ministra uma palavra para mim. E assim, só de ouvir Dona Gracinha, eu já sou ministrada, né? Eu já me sinto no dever, na obrigação de estar no jardim de oração. Porque quando eu adentrei essa porta, né? Algumas pessoas sabem a história que eu vinha chorando, dizendo a Deus, eu posso ter um buraco de tatu. Se tiver uma pessoa de oração lá, eu faço aquela pessoa ora por mim. E quando eu vim atrás do mar, ela tinha 10 dias para chegar ali no quebra-mola, eu vi a pastora ali conversando com o irmão Paulo, marido de Angélica. E Deus falou assim, aquela mulher vai orar por você. E eu parei aqui na porta, eu disse, eu vou nessa igreja sem placa, eu já tinha comentado com uma amiga minha, a gente vai nessa igreja sem placa, saber que mistério é esse da igreja sem placa. E aí eu falei com minha menina, volta e pergunta o dia do culto, aí passou, aí a pastora falou, e eu fiquei com vergonha e disse, eu vou embora. Mas aí o Espírito Santo, ele escuta, né, o nosso pensamento, e o Espírito Santo, eu creio que naquele dia ele despertou a pastora, que a pastora fez assim, o culto vai começar daqui a pouco, seria uma honra ter você aqui. Quando ela falou isso, Deus disse assim, tu tá vendo aí que é ela mesmo que vai orar por tu, né? E eu adentrei essas portas. E quando eu decidi, né, ser membro daqui, conversar com os pastores, eu entendo que quando eu decido ser membro, eu decido obedecer, né? Eu decido sacrificar, eu decido, não é uma opção estar no jardim de oração, é uma obrigação, é um dever nosso. Como membro, né, como servo de Deus, primeiramente, como fidelidade e obediência a Deus, e sim como membro, porque a gente está debaixo de uma liderança, a gente está debaixo, né, de uma bênção apostólica. Então, assim, eu determinei a Deus que eu viria, como também eu me alegro, né, às vezes também fiquei um tempo sem ofertar o suco na escolinha para as crianças, né? E às vezes parece besteira, mas como a pastora falou, é uma responsabilidade que a liderança deixa de ter nas costas ali, né? Então, assim, ultimamente Deus tem me dado os sonhos, né, de revelação, e Deus me deu um sonho essa semana com esse ministério, até falei a pastora, no qual nesse sonho tinha uma chapa aqui, e eu vinha e tinha pedaços de carne nessa chapa, aí eu vinha com aquele desamassador e cortava. Quando eu despertei, eu falei, Jesus, carne é pecado, né? E a chapa, e era na chapa, não era na churrasqueira, era na chapa. Então eu entendi que Jesus estava falando, minha filha, a chapa vai esquentar e a carne vai ter que queimar, né? E a igreja tinha várias mesas, mesmo que era igreja, era um restaurante, e aí ficava ali, Deus bradou, assim, Deus me mostrava carteira se abrindo, né? E várias notas, e a pessoa pegando a menor nota e dando, e Deus falando para mim, eu estou contemplando, né? E ao mesmo tempo que tinha um churrasco, Deus ia falando, eu estou contemplando. Aí eu ia falar com a pastora estava do lado da mesa de Santa Ceia, quando eu dizia, pastora, eu tive um sonho. Aí o pastor dizia, eita, saia do lado, e a pastora começava a orar em línguas. E aí Deus falava que estava vendo, quem tem para trazer não traz, quem pode trazer mais e traz pouco, porque tudo isso aqui é uma coisa material, mas que é para mover o espiritual, né? Creio eu assim, a gente está aqui, a gente come o pão, a gente bebe o suco, mas é em memória de Cristo, é lembrando Cristo, né? A gente faz uma Santa Ceia, não é lembrando o banquete, é lembrando o motivo porque tinha aquela ceia ali, tinha aquela comida ali, né? Então, ultimamente eu tenho muito refletido isso, sobre qual é o meu papel como membro da igreja, né? Qual é o meu papel como serva de Deus, né? No outro dia a gente ofereceu uma carona, eu estava no eu disse, eu não aceito, eu disse, a pastora, Deus não está comigo, eu vou dar mais carona. Porque um dia eu fiquei prestes a perder minha perna. Eu fiquei 16 dias internada com a trombose e eu fiquei 5 dias dependendo de enfermeira para me dar banho. Eu fiquei 16 dias sem sonda e ali eu estava debaixo de uma palavra. Deus me deu um sonho, eu vou te colocar no nenhum lugar, não feche sua boca.
porque eu vou lhe guardar lá. E quando eu vi, eu estava vivendo um sonho, estava na minha cadeira de roda, dentro do hospital. Na hora que eu bati na porta do hospital, me deu uma dor que eu não conseguia ficar em pé. Eu tive que adentrar igual o sonho, dentro da cadeira de roda. E ali eu fiz a vontade do Senhor, né? E às vezes a pessoa fala, Jamile só vive doente, virou crente, só vive doente, né? Algumas pessoas não sabem, mas eu saí da vida do tráfico de drogas, né? Não me orgulho, mas também não escondo, porque minha vida é testemunho. E quem vive para Deus, quem tem experiência com Deus, tem testemunho para contar. Então, assim, são coisas que tem gente que tenta falar, tá pagando preço para isso. Não, é um propósito de Deus, é a vontade de Deus, é o chamado, né? Já foi revelado um chamado para cura, para libertação. Então, quando eu entro em um hospital, eu não aceito sair dali sem evangelizar, sem ganhar uma alma, né? Sem falar de Jesus, sem plantar uma semente. Essa semana, a mãe de uma menina que internou grávida comigo me ligou, disse, Jamile, eu queria tirar minha vida. Na hora que eu pensei em tirar minha vida, me deu uma dor no coração. Uma vez eu me lembrei de você, me deu uma saudade de você. E eu me lembrei das coisas que você me falava ali dentro do hospital, de quanto você me motivava. E aquela vontade de me matar foi passando, né? Então, eu me pergunto assim, até quando, né? A gente vai viver sem obedecer. A gente vai ter sonho, vai ter visão, vai ter revelação, mas não quer pagar o preço, né? Essa semana eu orei por uma pessoa, eu tive uma retaliação muito forte no meu casamento. Meu marido arrumou as coisas e eu vou sair de casa. Só que Deus já tinha me revelado isso, eu já tinha pedido. Na quinta-feira, quando a missionária disse para a Manu, desça 7 dias no jejum e oração, que eu vou lhe dar a resposta, foi a mesma coisa que Deus disse para mim em sonho. E eu disse a Manu, eu peguei minha parte, porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Eu vim perguntando a Deus o que ele queria quando eu de jejum. Quando meu marido falou, eu disse, meu filho, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, e eu estou buscando ser reto e obediente. O que acontecer é com a permissão de Deus. E aí o inimigo foi derrotado. Quando eu entreguei meu jejum, no outro dia eu fui tomar café, meu marido disse, larga tudo, tu não vai comer nada, vamos embora orar. Porque o inimigo se levanta e cai, mas cai como? A gente procurando se posicionar. Então nessa tarde aqui, né, eu queria pedir perdão, a pastora está aqui, dona Graciela está aqui, a outra irmã ali da tampa na chaleira. Por quê? Porque são pessoas comprometidas, que têm uma vida secular, né, que se esforçam para estar aqui. E às vezes assim, teve vezes de eu não querer vir por não me esforçar, por não, sabe, fazer aquele esforcinho de nada para dizer assim, poxa, eu tenho que estar lá, né? Então eu acredito que quando a gente se acomoda, a gente tem sim que pedir perdão, né? As pessoas que estão ali, a liderança que estão ali. Outro dia uma conversa com a pastora, né? Eu falei sobre isso. E eu aprendi, busco ensinar meus filhos assim, que tem uma liderança, tem uns cargos, e a gente, quando se submete a ser membro, a gente tem que se sujeitar a isso, né? Porque Deus se agrada dos detalhes. Eu não almejo cargo, eu não almejo unção, não almejo nada. Mas quando passa aquelas portas, eu digo, Jesus, me esvazia de ti mesmo e me enche de ti, né? E para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor tem me usado de revelação, de profecia, e graças a Deus Ele tem testificado. As pessoas voltam e falam, olha, você falou, eu digo, eu não, quem falou foi Deus, porque eu não sou nada nem ninguém. Mas por quê? Porque a gente tem que buscar posicionamento. Fácil não é. Às vezes eu falo, você acha que é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que buscar, tá ali, a gente tem que se lembrar das vezes que a gente orou, que a gente jejuou e Deus deu resposta, né? A gente tem que se lembrar que às vezes ligar para a pastora, porque a oração é bom, mas a gente também dobrar nosso joelho além do secreto e ouvir a voz de Deus é melhor ainda. Então, assim, às vezes a gente quer ser membro, mas, desculpa a palavra, mas às vezes parece mais que a gente é uma pedra de tropeço na igreja do que membro. Porque a gente incomoda um, a gente incomoda outro, a gente faz isso, faz aquilo. E se a gente parar para se analisar, a gente é um peso morto dentro da igreja. Porque se eu passar um vento, a pastora que tem que orar por mim, o pastor tem que orar por mim. Se eu passar um vento, as irmãs da intercessão que tem que orar por mim, que tem que jejuar por mim, meu nome tem que estar ali. E eu estou fazendo o que por mim? Eu estou fazendo o que pelo meu ministério, que está se levantando para orar por mim. Porque às vezes a gente pede oração para a pastora e vai dormir, não agradece nem pela vida da pastora, né? Então Deus tem me trazido a reflexão isso. E tem me mostrado em sonho que isso vai mudar aqui nesse ministério. Porque são lideranças,
que tem comprometimento primeiramente com Deus e comprometimento com os membros. Então, assim, diante de Deus, da presença da pastora aqui, eu vou falar o que Deus tem me entregado em sonho e em visão, que realmente a chapa vai esquentar, a carne vai queimar, como foi pregado aqui, né? Que Uzias teve a lepra na testa, para que todos pudessem ver a desobediência dele perante a Deus. Como no domingo o pastor pregou que o jovem caiu em público, né? Então, assim, é bíblico. Não se escandalizem com o que Deus vai fazer aqui nesse ministério, porque o joio ficou no meio do trigo até um determinado tempo. Um determinado que o seu Senhor permitiu, teve a sabedoria de dizer assim, ó, deixa crescer. Mas no momento de arrancar, ele vai ser arrancado e lançado no fogo. Então, assim, foi o que Deus tem me revelado, né? Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, mas a pastora mesmo fala, manda quem pode, obedece quem tem princípio, né? Se Deus falou, está falado, ele garante. São coisas que Deus já vem falando aqui a respeito de obediência, de aliança, de renovar a aliança, de oportunidades a serem dadas no domingo mesmo. Louvado seja Deus. Muitas pessoas vieram aqui e, né, procuraram se alinhar com Deus. Então, o que eu deixo para a meditação dos irmãos é isso, que a gente procure se autoanalisar. Porque a gente tem o costume de dizer, você não foi para o culto da palavra, foi para o Senhor. Não, a palavra foi para a gente, porque Deus preparou. O pastor fala, tem um anjo aqui, anotando quem estava, quem não estava, o tema, quem deu glória, quem não deu, quem calou a boca, quem duvidou, quem profetizou. Então, assim, é para nós mesmos. Tudo aqui é para nós mesmos. É para quem está aqui. Está aqui quem tinha que estar aqui, quem precisava ouvir isso aqui. Não é, irmã, não veio a palavra da paella. Não, é para quem está aqui, né? Então, assim, chegou o tempo de a gente nos autoavaliar, nos analisar, primeiramente como servo, né? E como filho, porque como filho a gente é abençoado. E como servo a gente serve, a gente evangeliza, a gente vê as coisas, a gente, né? Deus dá um sonho, Deus manda falar, a gente faz, a gente entrega. Então, assim, eu queria deixar isso para meditação, porque muitas são as promessas do Senhor na nossa vida, né? Eu costumo falar que as pessoas falam assim, tudo é possível àquele que crê. E Deus fala que o que é impossível para mim, agindo eu, quem impedirá? E as pessoas se apegam a isso e não querem mudar e falar assim, mas nada é impossível para Deus. Quem converte é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo. E ali se trava, cria um bloqueio espiritual, morre espiritualmente e fica esperando realmente um milagre de Deus, né? Só que aí tem uma palavra na Bíblia que nos confronta, que Deus diz assim, eis que estou à porta e bato, se abris, entrarei e cearei contigo, né? E Jesus não é invasor. Então, ao mesmo tempo que tudo é possível àquele que crê e que nada é impossível para Deus, ele também está dizendo, eu posso fazer tudo isso, mas só se você abrir para eu entrar e cear com você, né? A importância da Santa Ceia, né? É a mesa, é onde Jesus fez, né? Quando estava tudo bagunçado, Jesus fez o quê? Jogou as mesas para cima. Quando foi para fazer comunhão, Jesus fez o quê? Arrumou a mesa, botou um banquete e chamou o povo. Então, quem somos nós diante da mesa? Né? Eu acho que a Santa Ceia, eu nunca participei de uma igreja que tivesse uma Santa Ceia como tem aqui, com junto à panela, com primícias, né? Já participei de primícias, de levar o alimento cru para fazer uma cesta básica, e a igreja passa um mês inteiro e não conseguir fazer uma cesta básica para dar nem ao irmão da igreja, né? Então, o que eu deixo para a meditação de vocês hoje aqui é quem somos nós diante da mesa. Nós somos aqueles mercadores do qual Jesus vai chegar e vai jogar a mesa para cima, ou nós somos um Mefibosete que o rei mandou chamar e preparou tudo, né? Então, assim, que a gente possa meditar nessa palavra, né? A palavra está vindo primeiramente confrontando a mim que estou falando, porque eu estou buscando conceito, estou buscando retidão, estou buscando obediência e submissão, porque o mais difícil que eu acredito é ser submissa à liderança, né? A gente acha que a igreja botou a Bíblia, chegou aqui, entrou, saiu, eu não devo satisfação a ninguém, eu não devo falar nada a ninguém. Se o copo caiu, quem é da limpeza que vem e pegue, se a água molhou o chão, quem é da limpeza que vem e segue, né? Então a gente está vivendo uma igreja, muito disso a gente não se preocupa, mas a gente chega aqui, quer achar ar-condicionado ligado, quer que ligue ventilador, quer que o banheiro esteja limpo, mas e aí, está dizimando, está ofertando, né? É uma rede de criança, a gente acha ali nas crianças, chega aqui, faz homenagem, dia dos pais, dia disso, dia daquilo,
tem tudo, mas tem coragem de trazer uma oferta para a escolinha, tem a cantina aí, a gente já se manifestou, olha, eu não posso fazer, mas eu posso doar, quem pode fazer, quem pode. Então tudo é comunhão. E eu acredito que muitas dessas coisas que estão acontecendo, depois da campanha, agora a cantina, vem o parque aí, tudo isso é com a permissão de Deus, para Deus se revelando no caráter de cada um de nós que está aqui dentro desse ministério. Né? Porque como o pastor falou, tem aqueles que sentam na janela, e aqueles que estão sentados na janela vai cair publicamente. Né? E Deus deu uma oportunidade para quem quisesse sair da janela e renovar a aliança. Mas Deus continua falando, né? Que há os que não querem compromisso. E esses não ficarão. Para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor se agrada, né? Essa semana eu estava orando pelo ministério e Deus falou assim, a adoração tem um cheiro suave, mas em meio ao cheiro suave eu ainda sinto o odor. Foi o que Deus me falou em um sonho sobre esse ministério, né? Porque e a gente sabe que tem, não pode se escandalizar. Mas para quem está aqui, eu deixo a meditação. Quem somos nós perante a mesa, né? Que a mesa tem uma simbologia muito forte na palavra.